Fala aí, pessoal. Eu tenho um assunto aqui que eu acho muito bom que eu quero trazer. É que minha câmera deu problema aqui. Que é o seguinte: o fazer o levantamento de requisito é muito tranquilo, pelo menos pra mim, eu gosto, é uma das coisas que eu mais curto fazer. O vender, pra mim, depois que eu aprendi a vender e eu não sou um vendedor chato, eu trabalho mais na venda consultiva. Então, como que funciona, né? Vender pra mim, por muito tempo eu achava que eu não era um bom vendedor. Só que assim, eu descobri um jeito novo de vender. O meu jeito, não sei se é dos melhores jeitos de venda, mas funciona. Como que é? Eu atendo o meu cliente. Eu acho que esse é o princípio da venda, né? A gente tem um preconceito com vendedores, parece que quer ficar empurrando aquilo, né? Mas quando eu entendi o verdadeiro sentido da venda, o que que é a venda? A venda é a gente tirar a dor do nosso cliente. Ele precisa de alguma coisa e eu tenho aquilo para oferecer. E não é tirar vantagem, é que eu sou um empreendedor, eu tenho algo para ajudar aquela pessoa. O princípio de uma existência de uma empresa. O que que é uma empresa? Uma empresa nasce para resolver o problema de alguém. É isso. Então, eu, como desenvolvedor, o que que eu tenho? Eu tenho a solução para uma pessoa que quer construir alguma coisa, que quer ganhar dinheiro com uma ferramenta ou quer automatizar a sua própria empresa. Então, eu sou a pessoa que vou resolver o problema dela. Então, assim, não tem maldade na venda. Depois que eu tirei esse preconceito da minha cabeça de vendedores, eu comecei a entender mais o cliente. E isso veio antes mesmo de eu empreender, de abrir o meu CNPJ. Por quê? Quando eu comecei no mercado de trabalho, eu sempre quis entender a dor do cliente. E o meu cliente é o meu stakeholder. Então, o que ele precisa de verdade? Eu vou muito além do que ele está pedindo. Eu olho pro mecanismo de trabalho dele e não só no digital, não só no fluxo digital. Uma vez eu montei um sistema, eu fiquei 3 semanas dentro da empresa do cliente entendendo o processo dele. Ele pegava, passava para a mesa do lado digitava algumas informações, pegava aquilo e colocava na sala tal, depois no dia seguinte vinha outra pessoa, pegava e fazia. Então, assim, eu entendi todo o sistema. Então, quando a gente começa a vender, a gente tem que entender tudo que a pessoa está precisando, não só o que ela está pedindo. O que ela está pedindo é a maior dor dela. Só que às vezes ela não tem noção que dá para a gente fazer muito mais coisa e que nem fica tão mais caro. E vai trazer uma economia para ela de, putz, mano, muita economia, tá? Então, assim, quando você for vender, faça uma escutativa mesmo. Entenda o seu cliente. Aí você, meu, pega a dor dele mesmo e vê com toda sinceridade, não olhando para lucro, como você pode resolver aquilo, tá? Eu já tive sistemas que eu não desenvolvi o sistema porque eu dei uma solução gratuita para a pessoa. Eu falei, olha, você vai gastar tanto aqui comigo. Faz o seguinte, entra no Trello, faz o seu fluxo por lá, que você não vai gastar nada. O que eu posso fazer para você é uma landing page aqui pequenininha que integra com o Trello e você faz lá. Poxa, mas nossa, você foi idiota, você não ganhou dinheiro da pessoa? Não, não, porque não é o que ela estava precisando. E mesmo que ela tivesse o dinheiro para fazer, às vezes a gente cobra por algum sistema que a gente vai entregar, a gente entrega valor naquilo, mas não era o que a pessoa estava precisando. Então eu já fiz muito sistema assim. Eu ficava até incomodado de receber porque a pessoa não ia usar, tá? E acontece muito. Então, assim, o ponto que eu trago é: a venda não é difícil. A venda é você entender o seu cliente com toda a verdade, tá? Quando eu estou num processo de venda, que é um sistema que eu faço, eu digito tudo e meio que já vou organizando para fazer uma proposta, né? E aí eu faço uma proposta, eu ensino ela aqui na comunidade. Se você quer entrar, tem um link aqui embaixo. Vai ser muito bem-vindo. Aqui é uma comunidade para a gente falar sobre negócios, desenvolvimento para negócios, né? Então a comunidade é devs de negócio.
Então a gente vai conversar sobre como melhorar um processo de vendas, como melhorar uma documentação, uma proposta, como você atender o seu cliente, como você fazer um pós-venda, tudo sobre negócio para desenvolvedores, tá? Então vou deixar o link aqui, entra lá para a gente trocar uma ideia, beleza? Então voltando, a gente faz um processo então de começar a registrar tudo que vai ser entregue e é isso. A gente foca nessa parte da venda. Só que qual que é o maior problema? Aqui eu ainda. Putz, mano, eu não sei como resolver. Que eu fico muito chateado nessa parte com o desenvolvimento e eu já ganhei o dinheiro para quando chega. Deixa eu contextualizar, vai, eu tô falando demais aqui. O que que acontece? Você fez todo o levantamento de requisitos, cobrou 50% do projeto e o cliente pagou 50%, está aprovado. Só que essa aprovação ainda precisa de que ele envie um documento, que ele envie, sei lá, falar de inteligência artificial, que ele envie alguns textos da base de conhecimento dele, alguns vídeos para a gente traçar uma característica de voz dele e tal. E o cara não manda, não manda. Aí você se comprometeu ali em 3 semanas de desenvolvimento, já passou 15 dias, o cara não mandou. E você já tem um outro cliente já engatilhado depois. E aí você começa a antecipar esse cliente, aquele cara sumiu, e aí você começa a fazer outro projeto, outro projeto. Então, hoje, o que mais me dói no meu processo, na minha esteira de desenvolvimento, não é a venda, não é a documentação do projeto, não é nem receber do cliente o dinheiro. O problema é receber os documentos, tá? Então, isso é o que mais, cara, me pega, assim, de custo, porque se passar muito tempo, o cara vai cancelar os outros 50% você não vai receber. Pelo menos, se você foi esperto e não ficou com medo, você já pegou seus 50%. Porque senão, meu irmão, se você não pegou nada no início, quando ele cancelar, você não vai pegar mais nada mesmo. Esquece, tá? Então, assim, sempre para 50%, sempre, sempre, tá? Mas passou isso, você vai perder o cliente. Você vai perder porque ele não mandou. E, mano, acontece muito isso, muito. Então, assim, acho que essa é a parte que mais me frustra no meu processo hoje, tá? Então, adoro quando eu entrego um projeto, o cliente vai lá, testa um cara que quer mesmo aquilo, que vive aquilo, eu acho muito legal. Mas na maioria das vezes, não. Então, essa é a parte mais difícil do processo para mim, né? Não, nem vou entrar na parte de desenvolvimento para lá, que é a parte que eu quero falar mais de negócio, né? Então, é a parte mais difícil do processo. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu escuto muita gente falando, né? Ah, a parte mais difícil é vender, é negociar, é não, cara, é que você ainda não avançou para o próximo passo. Quando você começar a avançar, você vai ver que é muito frustrante. Você está pronto para trabalhar, é um projeto que você ficou super interessado, o cliente pagou, tá tudo certo, mas por conta dele você não pode entregar. Isso é muito frustrante. Queria deixar essa contribuição aí para vocês. E quero interações, se vocês puderem deixar um comentário aí, falar um pouco mais do que vocês acharam do tema, dar dicas aqui. Eu tô começando há pouco tempo, tô aprendendo esse lance de YouTube, mas de uma coisa eu sei, a comunidade que tá aqui embaixo, ela é muito boa, é um espaço pra gente conversar, assim, francamente, uma conversa gostosa. Então, entra lá e aí a gente vai conversar mais. Valeu, pessoal.